Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 112, no verso 7 e 8. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Tem um sentimento no livro de Salmos, onde Davi, ele pede uma justiça de Deus em relação aos seus adversários. Num primeiro momento, quando eu li especificamente, eu falei, gente, como é que pode um homem que foi conhecido, um homem segundo o coração de Deus, ele ter esse tipo, de pedir que o Senhor julgue os seus adversários e imponha sobre eles cumprimento desse final dos adversários de Davi. E no capítulo 112, aqui no verso 7 e 8, está bem claro onde ele nos ensina muito como igreja, falando que é para nós não nos preocuparmos ou não sairmos do centro de Deus com as más notícias, porque elas provavelmente acontecerão. E por que está escrito a respeito disso? Que esse coração no Senhor, ele é firme e confiante. Esse coração bem firmado no Senhor, ele aguarda até ver o que acontecerá com os seus adversários, entende? E aí eu entendo um pouco em relação à sua oração para Deus. Ele não está falando para Deus que ele quer que a justiça de Davi seja feita porque ele tem crédito com Deus. Ele quer conhecer a justiça de Deus sobre os seus adversários. Existe uma diferença, sim ou não? Então, alguém pode nos machucar, nos magoar, trazer situações que nos deixa chateado? Pode. Mas isso não pode perdurar. Porque senão nós saímos desse alinhamento de estarmos com o coração fixo, firmados e temente, aguardando até que seja cumprido a solução de todas as coisas. Agora no livro de Salmos, ainda no livro de Salmos, mas no capítulo 142, a partir entre o verso do 1 ao 7, o salmista escreve assim: ao Senhor ergo a minha voz, e clamo com a minha voz, eu suplico a Ele. Derramo perante Ele a minha queixa, na sua presença. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não é com o melhor amigo, não é com o vizinho, não é com o parente próximo. O salmista ensina que ele expõe ao seu Deus. Porque ele sabia que ele, expondo a sua situação diante do seu Deus, ele com certeza iria ouvir, ou ia ouvir a voz desse Deus. Então ele diz: eu derramo perante Ele a minha queixa, na sua presença eu coloco a minha tribulação, e quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda, do caminho em que ando, as armadilhas que são ocultas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra, ou o quinhão da minha herança na terra dos viventes. Então atende o meu clamor, pois me vejo muito o quê? Quem está falando isso? O próprio Davi. E aonde estava Davi? Quem sabe nesse momento onde estava Davi? Na caverna. Ele estava ali com um monte de gente que não poderia ajudar em nada ele a nível de auxílio. Rigorosamente é assim que deve ser. Ele estava na única dependência de quem? De Deus. E era neste Deus que ele expunha as suas tribulações. E ele abre o coração para o Senhor e diz: eu estou me encontrando muito fraco. Nesse tempo de perseguição, foi um tempo desse tempo de perseguição de Saul com Davi, é mais ou menos contemporâneo, onde nós já lemos que Davi, ele se vê numa situação onde Saul é entregue nas suas mãos num momento ali que ele estava relaxado, que ele estava sem pensar em guerra, ele estava ali indo cuidar das suas necessidades fisiológicas. Esse povo que caminhava com Davi, ele falou: Davi, é o momento certo de você fazer o que com o seu adversário? Fazer o que com o seu adversário? Eliminá-lo, destruí-lo. E qual foi a palavra que Davi disse aos seus homens? Ai de mim, que eu toque em um ungido do... Mas ele estava fraco. Ele mesmo disse que estava fraco, sim ou não? Mas o fato de estar fraco não significa dizer que ele perdeu o alinhamento, a comunhão com o seu Deus. Então eu posso ter esse dia mau, eu posso ter situações adversas, mas essas situações adversas, elas não podem crescer ao ponto de estar acima da direção do meu Deus. Quem está entendendo a diferença aqui?
Isso é sério. Porque se nós não formos essa pessoa que encontramos esse nível de saúde emocional, nós corremos um grande risco de agirmos segundo aquilo que as pessoas estão vivendo. Eu trouxe alguns exemplos, mas eu não... Por exemplo, passagem do filho pródigo. Tinha duas pessoas ali que estavam em conflitos emocionais. Naquela família, conhecendo um pouco a história, quem estava com conflitos emocionais ali? O próprio filho pródigo, ou filho daquele pai. Porque alguém que toma uma decisão de falar assim, me dá meus bens, me dá tudo, eu quero ir embora, não estou satisfeito, eu acho que eu posso fazer melhor, eu acho que eu posso viver melhor, é a vida que eu quero, não é a vida que está me trazendo felicidade. Então, um dos integrantes daquela família que estava com conflitos emocionais era o próprio filho pródigo. E o outro era o irmão. Porque o irmão, ele entendia que existia um privilégio, que ele trabalhava mais do que aquele filho, que ele fazia mais para o pai. Então existia uma crise de ciúme naquele filho. Mas ele não entra na parada, até que isso é aflorado em um determinado momento. O do irmão foi aflorado lá no início, quando ele deu o doido para ir embora. E o do irmão aflorou quando o irmão voltou. Engraçado, ele pega os bens, dá com a cara no muro, ele volta, ainda tem uma festa dessa para recebê-lo. Eu nunca tive esse tipo de tratamento. Existe uma briga eterna, uma forma figurada, entre pais e filhos, uma casa com vários filhos. Porque se você perguntar para uma mãe ou para um pai, ele nunca vai falar assim, eu gosto mais desse filho que do outro. Não é verdade? Mas lá no fundinho, de repente a Dilceia acha que a dona Luz tinha uma preferência por um ou por uma. Não, mãe, de boa, e eu entendo. Ou Hilário, ou o Saulo, que também tem filho grande. Mas a resposta dos pais, elas vão ser sempre a mesma. Filho para mim é tudo o quê? Igual. Eu sempre amei o Kaique do mesmo jeito que eu amei o Felipe. E vice-versa. Mas às vezes o Kaique não pensava assim. Às vezes o Saulo não pensava assim. Você tem muitos irmãos, Tainá? Só vocês dois? Ixi, então agora tá difícil de olhar para o lado e falar, eu pensei isso, né? Mas no fundo, existe essa. Agora, esses conflitos são normais. Conflitos são normais desde que não seja aproveitado pelo diabo para gerar as enfermidades da alma. E nós estamos no domingo da restituição. E Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Eu posso, eu tenho, eu estou aqui com o meu poder, para que nesta manhã você seja restituído emocionalmente na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Você pode repetir comigo e falar, nessa manhã. Não, mas desse jeito. Fala, nessa manhã. Agora bem pentecostal. Ô glória. De novo, nessa manhã. Ô glória. O poder de Deus está aqui. E eu posso ser restituído nas minhas emoções. Quem quer ser restituído nas suas emoções aqui? Todos nós precisamos ser restituídos, ou mais ou menos. Ou de conflitos cotidianos, ou de conflitos que se tornaram o quê? Enfermidades. Enfermidades. Agora eu quero voltar no livro de Salmos, no 142, e no verso 7. Está escrito assim, nessa oração: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Por enquanto, quem está me rodeando é eu liderar esse monte de salteadores. Mas se o Senhor tirar a minha alma do cárcere, eu vou atrair sobre mim pessoas que verão o meu Deus, a minha ação em Deus, ou seja, eu me tornarei imã espiritual. Mas é preciso que a minha alma seja tirada do cárcere. Essa manhã é uma manhã que o Senhor marcou para tirar a sua alma do cárcere. Essa manhã é uma manhã onde o poder sobrenatural de Deus quer te visitar. Glória a Deus. No livro
de João capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos o quê? Então, esta cura, ela procede do Espírito Santo, dando discernimento no conhecimento da palavra de Deus. Então, o primeiro passo, eu preciso abrir meus olhos, o meu coração para a palavra. Porque se a palavra não entrar, se o Espírito Santo de Deus não agir através dessa palavra, eu vou continuar vivendo os meus dias maus, onde o conflito que eu estou vivendo será maior do que o Deus que eu sirvo. Porque eu passo a ser focado, porque aquilo está incomodando, aquilo está mexendo comigo. Amém? É uma coisa que eu e a Mariana, a gente é bem transparente, né? Todo mundo, desde quando nós chegamos aqui, conhece tudo sobre nós. Ah, o bispo trocou de carro. Ah, o bispo viajou para tal lugar. O bispo foi para Goiás. A mãe do bispo está ruim. Ah, a mãe do bispo está na UTI. Porque nós entendemos que vocês têm que saber de tudo. Porque vocês, como aprendemos com o apóstolo, são nossos intercessores. Amém? Sim, 100% não, né? Às vezes o dia que a Mariana fica brava comigo, eu não posso falar para vocês, né? Ou vice-versa, né? O dia que eu salgo a carne do churrasco, mais do que deveria, né? Então, vocês entenderam onde eu estou chegando. Por quê? Porque nós, como líderes, somos homens o quê? Públicos. Homens públicos, mensageiros da fé. Então é necessário que nós, ministros, nós sejamos, isso é importantíssimo para o ministério, que nós sejamos saudáveis emocionalmente, sem ferida emocional. Mas não quer dizer sem conflitos interiores. Não quer dizer sem problemas. Davi aqui, ele disse que aqueles problemas localizados incomodavam, ao ponto dele falar: Senhor, tira minha alma do cárcere. Quando eu parei para prestar bem atenção nesse versículo 7, onde na oração com o seu Deus, ele pede que a sua alma seja tirada do cárcere, eu pensei: o que sobra para mim então, hein? Se Davi entendia ou falou isso, o que sobra para mim? Quem acha que é complicadinho aqui? Levanta o dedinho assim. Quem acha que é complicadinho? Nós somos complicadinhos. Tanto é que o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele era um doutor da lei. Foi uma afronta, foi um confronto. Agora, o segundo passo na palavra é a presença de Deus, que promove a restituição. Ela vem com confronto. Repete comigo, fala assim: o segundo passo para essa restituição vem através do confronto. Amém? Quem já ouviu falar que avô estraga o filho do filho? Quem já ouviu falar? Hã? Não quero que meu filho tome refrigerante. Lá em casa eu treinei ele para ele não tomar refrigerante. Eu mostrei para ele que não pode. Aí às vezes na casa do vô, quem sabe, dá só uma bicadinha, só para matar a vontade. Não é assim? Hã? Eu quero andar de bicicleta, pai, tem 2 anos. Você vai cair dessa bicicleta, você vai machucar. Vai na casa do vô: vô, eu quero andar de bicicleta. Aí o vô faz ele andar de bicicleta. Na casa do vô tudo pode, até mexer na lata de leite ninho antes do almoço, né? Quem já invadiu a despensa para ir no leite ninho aqui? Falar igual Goiânia, eu gostava desse trem quando eu era criança, leite ninho, viu? É até hoje. Então, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, primeiro passo, eu preciso conhecer essa verdade. Segundo, eu preciso do agir do Espírito Santo. E o agir do Espírito Santo, ele não vem só através de direção, ele vem também através de confronto. Mas como o ser humano lida com confronto? Conta para mim. Como é que o ser humano lida com confronto? O mesmo espiritual autor do livro de João, ele diz assim no capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, ele relata no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de quem? De Jesus. Primeiro, a palavra manifesta. Segundo, o confronto ao Espírito Santo. E terceiro, o modelo de Jesus nas nossas vidas. Se eu coloco essas 3 coisas numa linha, e eu ando com ela ali, acompanhando os meus dias, eu começo, o que a palavra diz mediante a esse conflito que eu estou vivendo?
O que a palavra diz mediante essa afronta que eu estou vivendo? O que a palavra de Deus me diz em relação a tudo isso? Segundo passo, nessa mesma oração: Jesus, o Espírito Santo, eu sei que eu tenho limitações, eu tenho falhas, eu tenho isso. Agora, conta para mim essas falhas e debate comigo essas falhas. Existe uma grande possibilidade da pessoa esquecer dessa segundo passo. E terceiro também, porque Jesus sendo modelo, eu preciso conhecer de Jesus, para que Jesus seja o meu, o quê? Modelo. Eu só posso ser um modelo de Jesus em mim, para o Hilário e para a Dilceia, se ele vê Jesus em mim. Então isso é os passos para essa restituição emocional. E essa possibilidade é de 100%. Essa possibilidade, ela é verdadeira. Agora eu quero, para finalizar, que você abra comigo na passagem do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Aqui a figura deste pai, na parábola, quer mostrar a própria ação de Deus em relação a nós filhos. Então o mais moço disse assim para o pai: pai, me dê a parte que me pertence dos bens. E diz depois, e o pai repartiu a sua parte, ou os haveres. Se fosse você, se o seu pai te pedisse isso, você ia entregar desse jeito? Tá bom, vou lá, separo. Então. E ele pegou. Nem esse amor do pai não o constrangeu para ele refletir. Ele pegou e foi. Por que não o constrangeu para ele esse desprendimento do pai? Porque a crise que ele estava afundado era maior dentro dele do que Deus. Ele só queria atender o desejo do coração humano. Aí eu não vou ler tudo. Todo mundo conhece a história. Ele foi. E aqueles bens que ele recebeu do pai, ele conseguiu multiplicar 30, 60 e a 100 por um, e se tornou um homem muito rico. Foi não? A história não foi essa? Então como é que foi a história? Ele foi comer as comidas de favor ainda. Mas aí, a semente que tinha sido plantada um dia, abriu o entendimento. Eu agi conforme a enfermidade da alma que eu cultivei. Mas eu quero uma restituição. E ele lembrou do pai. Eu preciso voltar para a casa do pai. E ele volta. O pai vai correndo. Você consegue imaginar essa cena? Sempre quando você tem dificuldades, o pai sai correndo ao seu encontro para te abraçar. O pai sabia que ele estava voltando por algum motivo que não era bom. Mas ele, alinhado, como nós devemos ser, justos como nós devemos ser, nós não agimos pelo fígado, nós agimos pelo espírito. E os problemas daquele pai não acabou. As atitudes dele foi baseada em quem ele era em Deus. Ele fez a festa para o filho. Aí o outro que tinha problema em casa, isso é a figura de como é a igreja. As pessoas têm problemas diversos. Ele disse: pai, não estou entendendo não. Olha o que o senhor está fazendo para o ingrato. Eu fui seu administrador, fui seu capataz, eu fui seu braço direito, eu fui tudo. O senhor nunca fez isso para mim. A mesma palavra diz que quem precisa de médico, quem precisa de médico? Os doentes. Quem vai ao hospital são as pessoas doentes. Esse é o objetivo. Mas aquele filho mais velho também cultivou um problema emocional de ciúme contra o seu irmão. E entendeu, ele questionou o seu pai, que o seu pai estava agindo de forma o quê? Errada. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: se você questiona o Deus que você serve, é porque você tem problemas que precisam ser tratados emocionalmente e espiritualmente. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Deus é perfeito, sim ou não? Quem lembra qual que é o terceiro passo? Assumir o modelo de quem? Assumir o modelo de quem? De Jesus. Amém, Fábio? Mas o que aconteceu? O pai só errou. Só estou fazendo com o filho mais novo que perdeu tudo, mais do que o senhor fez para mim, que o tempo inteiro estava com você aqui. Ou seja, nós não temos nenhum senso de justiça numa visão espiritual. E só existe duas balanças. Ou é a balança fraudulenta, que tem origem no diabo, ou a balança de Deus, que é formada ou tomada por justiça. Ou seja, a enfermidade da alma fez que tanto a figura A do filho pródigo, como da figura B, o filho mais velho, fez com que aquele pai entendesse: esses problemas emocionais da minha casa precisam ser o quê? Deus está falando nessa manhã, os problemas emocionais dos filhos que estão na minha casa precisam ser curados. E ele confronta o filho mais velho com palavras. Olha só o que está escrito agora. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele com a situação, com a sua forma, sua vestimenta, o seu jeito, espiritualmente abalado, derrotado, destruído, correu, o abraçou e o beijou. Você pode ficar em pé por um instante? Mas mais uma vez, o pai não o questionou, ensaboou, ou isso ou aquilo. Diz que ele chama os seus empregados e pede para que ele tomasse banho, trocasse de roupa, colocasse o anel do dedo, sandálias nos pés, e fizessem o quê? Uma festa. No 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Aí quando você começa a estudar, você pensa assim: ele nem foi chamado. Ele chegou no final do expediente dele, quando ele voltou para casa. O pai não falou assim: ó, corre lá e busca o filho mais velho. Não, ele voltou na hora normal que ele viria. E é isso que eu quero que você imagine sobre restituição. Se não houver entendimento no seu coração que se existe doença, enfermidade, e você não entender o propósito de Deus sobre todas as coisas, você vai continuar como você está. Mas essa manhã existe uma palavra diferente para que haja na sua vida cura. Ou seja, pare de olhar, pare de se comportar, pare de tomar atitudes baseados nas suas enfermidades de alma. Tenha a palavra como parâmetro, tenha a revelação do Espírito como direção. Pare de se sentir o último depois de ninguém, mas também não se sinta a última bolacha recheada do pacote. Seja normal diante do Espírito Santo de Deus, que quer conduzir a sua vida para o triunfo. Isso está claro. Feche seus olhos.